Bom dia, 9 horas da manhã, dia 27 de maio de 2020. Eu me chamo Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora, que eu estou fazendo aqui por essas lives do Instagram, é, sempre nesse horário, às 9 horas. Ainda não comentei isso, né, até o momento, mas talvez, né, em algum momento isso precisa ser mudado, tem que ser mudado esse horário, mas por enquanto a gente está nesse processo de isolamento da quarentena, eu vou ficar mantendo esse horário das 9 horas, esse estudo. Esse é o nosso 10º encontro, né? Eu estou bem feliz, né, da gente estar chegando ao 10º dia, né, de estudo desse livro. Esses números redondos, né, são sempre simbólicos. Então, estou bastante feliz da gente estar no nosso 10º encontro, essa 10ª live, cada dia aprofundando um pouquinho mais a temática desse livro. Né, nós estamos no momento, no comecinho do capítulo 2, né, do livro O Poder do Agora, e a temática que a gente vai desenvolver hoje, né, um dos tópicos que a gente vai desenvolver hoje, é sobre dissolver o sofrimento do passado. Essa é a temática, a gente dissolver o sofrimento do passado. Nós vamos falar sobre várias coisas relacionadas a isso e eu vou sim pincelar com outras ideias principalmente de um autor que eu tenho estudado bastante nos últimos meses, que é o Carl Jung. Né? Quem gosta do Jung, eu tenho a mais absoluta certeza que vai gostar dessa live e espero que fiquem até o fim, né? Ouçam tudo até o fim. Como eu sempre tenho dito, gente, eu estou colocando as citações, assim, as obras, autores que eu tenho falado aqui, tudo na descrição lá do YouTube, né? Então, para quem quiser se aprofundar, para quem quiser ir mais além, eu sugiro que procure o meu canal lá no YouTube. Basta colocar canal Isaías Costa, que você cai nele. Vai ter a minha foto lá, né, na descrição do canal, fica bem fácil de encontrar. E aí eu estou colocando tudo isso que eu estou trazendo de citações, de pensamentos, de livros, podcasts. Eu estou colocando tudo na descrição desse vídeo lá no YouTube, que vai ao ar um pouquinho depois que termina aqui, né? Lá 11, 11 e meia. Eu tenho colocado esses vídeos lá no YouTube também. E sempre agradecendo, né, o pessoal que está acompanhando, tanto aqui no IGTV, né, que eu deixo salvo no IGTV, quem assiste depois, é a galera que está assistindo pelo YouTube, ou também quem está acompanhando pelos meus podcasts, né, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Né, se você quiser ouvir como podcast, você tem essa possibilidade também. Basta colocar lá Para Além do Agora, que você já cai direto, né, nos podcasts desse estudo, né, da obra O Poder do Agora. Então, feito dados esses comunicados, né, vamos ao que interessa, vamos iniciar aqui essa seção do livro, né, que fala sobre dissolver o sofrimento do passado. Diz assim: enquanto não somos capazes de acessar o poder do agora, vamos acumulando resíduos de sofrimento emocional. Esses resíduos se misturam ao sofrimento do passado e se alojam em nossa mente e em nosso corpo. Isso inclui o sofrimento vivido em nossa infância, causado pela falta de compreensão do mundo em que nascemos. Aqui ele leva para um lado mais psicanalítico, né? Isso aqui só deixando claro que eu não vou me aprofundar tanto agora, né? Porque ele fala muito sobre essas coisas voltadas para a infância, um pouco mais para frente desse livro. Aqui ele está dando só uma rápida passada, uma rápida pincelada sobre isso. Mas a gente sabe que os nossos transtornos, os nossos traumas, os nossos medos mais arraigados, tudo isso surge lá da nossa infância, dos nossos primeiros anos de vida, quando a gente é orientado pelos nossos pais, pelos nossos responsáveis, e os próprios medos que eles têm, os próprios condicionamentos que eles têm, de certa forma vão sendo passados para nós também. E tipo assim, não tem nada de condenável, nada de errado nisso. Faz parte do processo. Tá todo mundo evoluindo, tá todo mundo no processo de transformação. A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. É muito importante quando a gente fala sobre a infância, sobre medos, né, sobre aquilo que a gente
foi ganhando de travas da infância, para poder a gente conseguir superar isso, é de suma importância a gente trabalhar com a aceitação. A gente aceitar quem a gente foi, as experiências que a gente viveu, para só assim a gente poder se transformar. Isso que eu estou falando é a teoria do Jung na prática. A gente vai falar bastante sobre isso. Só dando essa pincelada agora. E aí ele continua: todo esse sofrimento cria um campo de energia negativa que ocupa a mente e o corpo. Se olharmos para ele como uma entidade invisível, com características próprias, estaremos chegando bem perto da verdade. Isso aqui é bem legal que ele está falando. Ó. Se olharmos para ele como uma entidade invisível, com características próprias, estaremos chegando bem perto da verdade. O que ele está falando? Sobre os nossos campos sutis. Nós somos um corpo, mas que tem ao redor um campo de energias. E é tudo isso que ele está colocando aqui. Se a gente aceita isso dessa forma, a gente está preparado para trabalhar as nossas emoções, esses nossos pensamentos que precisam ser mudados. E tudo isso pode gerar mudanças positivas para nós. Ele continua: é o sofrimento emocional do corpo. Apresenta-se sob duas modalidades, inativo e ativo. O sofrimento pode ficar inativo 90% do tempo ou 100% ativado em alguém profundamente infeliz. Algumas pessoas atravessam a vida quase que inteiramente tomadas pelo sofrimento, enquanto outras passam por ele em algumas situações que envolvem relações familiares e amorosas, lesões físicas ou emocionais, perdas do passado, abandono, etc. Aqui ele está falando sobre vários sofrimentos, né, que as pessoas passam. Alguns atravessam a vida quase que inteiramente tomadas pelo sofrimento, enquanto outras passam por ele em algumas situações que envolvem relações familiares e amorosas, lesões físicas ou emocionais, perdas do passado, abandono, etc. Ou seja, cada um está sofrendo dentro de um universo. O que ele está falando é isso, que só muda a natureza do sofrimento, mas todo mundo sofre. Uns estão sofrendo por conta de um casamento, outros estão sofrendo por causa do emprego, outros estão sofrendo porque estão deprimidas ou então ansiosas demais. Mas tudo tem uma origem. Só muda o gatilho, digamos assim, mas está todo mundo sofrendo. É interessante que a gente saber disso, que todo mundo sofre, só muda a natureza do sofrimento. E aí ele vai continuando aqui. Qualquer coisa pode ativá-lo, especialmente se encontrar ressonância em um padrão de sofrimento do passado. Quando o sofrimento está pronto para despertar do estágio inativo, até mesmo uma observação inocente feita por um amigo ou um pensamento é capaz de ativá-lo. Isso daqui, gente, é como aquela panela de pressão, assim, que tá para explodir, né? Ou então aquela metáfora do copo quando ele está transbordando, né? Quando o copo está transbordando, você bota uma gotinha d'água, pronto. Vaza boa parte do que está na borda dele, né? É o que a gente chama de transbordamento. Né? A maioria das pessoas, elas chegam nesse ponto. Elas se permitem chegar nesse ponto. Elas vão enchendo, enchendo, enchendo e fica com esse copo transbordante. E aí basta colocar uma gotinha d'água, que às vezes é uma experiência bobinha, aí elas explodem. Aquelas pessoas que às vezes têm essas reações muito explosivas, gente, é porque elas não estão esvaziando esse copo. E aí aqui mais uma vez eu retomo o que eu já falei outras vezes, sobre a importância de você buscar o autoconhecimento, de você buscar algum tipo de terapia, né? Porque tudo isso vai ajudar nesse processo desse esvaziamento. Você está com esse copo muito cheio, quando você vai fazendo uma terapia, você vai esvaziando esse copo através de técnicas que são utilizadas pelos terapeutas, seja ele qual for a linha. Eu sempre digo isso aqui, né? Que não importa assim, se você vai fazer uma psicologia comportamental, ou uma psicanálise, ou um theta healing, seja o que for. O importante é que você
trabalhe essas questões e consiga meio que descarregar toda essa carga pesada, né, que está gerando esse sofrimento que está sendo encalcado, digamos assim, chega um momento que explode, né? Todo mundo já passou por experiências assim, que às vezes explodiu e muitas vezes você explodiu com aquela pessoa que você não gostaria, aquela pessoa que você ama, né? E aí o que que acontece é isso. Às vezes depois você vai se arrepender, né? Você estava lá com aquela panela de pressão e aí você vai e explode naquela pessoa que você mais ama. E às vezes ela fica sem entender por que que você falou tal coisa, por que que você fez tal coisa. Por isso, gente, a importância da gente buscar, né, cada vez mais o autoconhecimento, para que a gente evite essas coisas. Eu já comentei um pouco sobre isso em lives anteriores, sobre a questão da impulsividade, né? Quando nós somos extremamente impulsivos, acontece isso. A gente tá com raiva, a gente tá, tipo, aborrecido com alguma coisa que aconteceu com a gente. Aí aquela pessoa, às vezes, que não tá entendendo nada do que tá se passando, às vezes ela fala uma coisinha besta, assim, que tira a gente do sério e a gente explode com essa pessoa. E aí o que que acontece? Você gera desgastes nos relacionamentos. O que o Eckhart Tolle está falando é para que a gente se trabalhe para evitar tudo isso. Isso que eu estou falando, gente, eu já fiz inúmeras vezes. De explodir, né, de raiva, às vezes, de coisas com quem não tinha nada a ver, assim, que acabou recebendo esse impacto, sendo que não tinha nada a ver com o que estava se passando. E aí é preciso a gente olhar para si e se trabalhar. Quando a gente se trabalha, a gente tem a possibilidade de mudar isso, né? De consertar as coisas que estão erradas na gente, que precisam ser trabalhadas na gente, para que nesse processo o outro também sinta isso e de certa forma também seja influenciado por isso. É muito bacana esse processo, gente. Então, voltando para cá, né? Ele diz: alguns sofrimentos são irritantes, mas inofensivos, como é o caso de uma criança que não para de chorar. Outros são monstros destrutivos e mórbidos, verdadeiros demônios. Alguns são fisicamente violentos, outros emocionalmente violentos. Eles podem atacar tanto as pessoas à nossa volta quanto a nós mesmos, seus hospedeiros. Os pensamentos e sentimentos relativos à nossa vida tornam-se então profundamente negativos e autodestrutivos. Doenças e acidentes frequentemente acontecem desse modo. Alguns sofrimentos podem até levar uma pessoa ao suicídio. Isso aqui que ele está falando, gente, é tão profundo porque é a questão da nossa energia. Como que está a nossa energia? É a partir do processo de autoconhecimento que a gente vai aos pouquinhos tomando consciência de como é que está a nossa energia, de como é que está a nossa vibração. Eu já até escrevi textos um pouco falando sobre isso, gente, que quando você tem um acidente de trânsito, às vezes você fica pé da vida, assim, achando, pô, por que isso aconteceu? Muitas vezes é porque você está num desequilíbrio tão grande que você atrai aquela situação para si. E uma das coisas que eu acho mais interessante, e aqui fica uma baita reflexão para vocês que estão ouvindo, se você observar, né, num acidente de trânsito, acredito que quase todo mundo que esteja acompanhando esse estudo tenha passado por isso, né, alguma vez algum acidente de trânsito. Se você realmente observar um pouco, né, conversar um pouco com aquela pessoa com quem você teve, né, a colisão, e assim, no mínimo possível conversar com ela, vai perceber que os dramas que ela estava passando, os estresses, as raivas, as coisas que ela estava passando, é muito semelhante com o que você estava passando. É muito legal. Eu já fiz esse exercício e vejo o quanto ele é verdadeiro. Isso acontece por quê? Por conta da nossa vibração. A nossa energia atrai o semelhante. Isso é uma das leis universais, gente. A questão do semelhante atrai semelhante. Se você está numa energia de raiva, de ódio, de frenesi, né, como se diz popularmente, você vai atrair para si pessoas que estão nessa mesma vibração. Então é preciso a gente trabalhar o nosso interior para que a gente vá se serenizando e à medida que a gente vai se tornando mais sutil, mais sereno, cada vez mais a gente vai atraindo pessoas bacanas, pessoas que vão contribuir cada vez mais com o nosso processo de evolução, nosso processo de crescimento espiritual.
Eu espero que seja isso que você esteja buscando, né? É muito bacana, gente, isso aqui que ele está falando, né? E ele fala até das doenças também, ó. Doenças e acidentes frequentemente acontecem desse modo. As doenças, elas são atraídas pelo nosso estado vibratório. Pessoas que estão no estado vibratório de felicidade, de amor, né, de generosidade, de compaixão, né, de altruísmo, né, de desapego. Essas pessoas dificilmente elas são acometidas por doenças. E mesmo quando são acometidas por algumas doenças, elas têm um processo de se recuperarem, né, de o organismo reagir a elas de forma muito mais rápida. Né? É comum, gente, eu falo muito sobre isso com meus amigos, conversando com eles, né? Eu digo para eles, ó, gente, dificilmente eu fico doente. E as pessoas me perguntam, oh, qual o mistério, qual o segredo para isso? Eu estou contando aqui. É isso, gente, é você procurar se alimentar de coisas boas. E você no dia a dia é, alimentar, cultivar essas grandes virtudes, essas coisas que transformam a humanidade. Experimente, você vai ver o quanto a resposta vai vir quase que imediatamente no corpo. E as doenças vão embora, vão para muito longe. Você vai ficando com o sistema imunológico cada vez mais fortalecido. Pra, mesmo que você fique doente, você consiga se recuperar mais rápido. Aí ele continua, né? O Eckhart Tolle. Alguns sofrimentos são irritantes. Não, isso aqui eu já li, essa parte. Né? Aí ele continua em seguida. Às vezes levamos um choque ao descobrir uma faceta detestável em alguém que pensávamos conhecer bem. Entretanto, é muito mais importante observar essa situação em nós mesmos do que nos outros. Isso aqui, gente, é genial. Ó. Entretanto, é mais importante observar essa situação em nós mesmos do que nos outros. Aqui o que ele está falando? Ele está falando de um processo psicológico que todos nós utilizamos, né, no nosso dia a dia, que é chamada projeção. Aquilo que a gente vê no outro, aquilo que a gente às vezes se incomoda no outro, é algum traço que existe na gente também e que precisa ser trabalhado na gente. Quando você olha para o outro e se assim, fica com raiva, você tem que se perguntar, você tem que se fazer um questionamento. Por que, que eu estou sentindo isso, né? E outro que é um ensinamento ainda, um questionamento que ainda é mais eficaz do que esse, né? É o que que isso tem para me ensinar? Se pergunte isso. Isso é muito transformador, gente. Vocês fazem esse questionamento. O que que é tal pessoa, o que que tal situação, ela tem para me ensinar, né? Quando você se coloca nesse processo como um aprendiz, nessa postura de alguém que está o tempo todo aprendendo, a nossa evolução, gente, ela vai para outro patamar. A gente sobe nesse processo de evolução. Porque ao se colocar como eterno aprendiz, o aprendizado ele acontece. É simples assim, gente. É o que muitas vezes acontece das pessoas que param no tempo, que travam, que já não conseguem mais vislumbrar um horizonte mais assim evoluído para si, é porque elas não se questionam e elas não se colocam nessa postura de aprendiz. Então que a gente cada vez mais se coloque nessa postura de quem está aprendendo o tempo todo. Então, até mesmo aquelas situações que são complicadas, que tiram a gente do sério, são oportunidades para que a gente cresça, para que a gente melhore. Falando isso, até me lembrei, né, da querida Monja Coen. Né? Eu já falei dela algumas vezes aqui. A Monja Coen, ela sempre fala, aquelas pessoas que lhe tiram do sério, aquelas pessoas que você fica naquela coisa, pô, como é que essa pessoa é desse jeito? Como é que ela alimenta tal coisa? Como é que ela consegue mentir desse jeito? Essas pessoas, gente, quando elas surgem na nossa vida, são para nos ensinar exatamente a gente não ser como elas, né? A gente não agir da forma como elas agem. E aí ela diz, a Monja Coen, que essas pessoas, elas são Budas disfarçados a nos mostrar o caminho. Preste atenção nisso, elas são Budas disfarçados a nos mostrar o caminho. Ou seja, por trás daquela pessoa que você pensa que era um poço de mentira, de ódio, de raiva, de vitimismo, seja lá o que for, por trás de toda essa couraça existe um Buda. E todos nós temos em nós um Buda que precisa ser descoberto,
que precisa vir à tona, que precisa ser lapidado, que ainda está com uma crosta por trás, assim, né, que esconde essa luz, né? Inclusive, né, acho que não sei se foi no Japão, que tinha uma grande estátua do Buda, né, que era toda, tinha tipo uma capa assim de barro, né, e aí as pessoas achavam que era simplesmente uma estátua, né, é verídica essa história. Aí um belo dia alguém foi, viu que tinha uma rachadurazinha, começou a quebrar, 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 e aí de repente percebeu que era um Buda todo de ouro, né, nós somos esse Buda de ouro, né, brilhante, reluzente, mas que está com essa camada gigantesca de barro. E a gente pensa que é só isso, mas a gente é muito mais. Ele está falando sobre tudo isso aqui, gente. Por isso, a profundidade dessa obra. Né? O Poder do Agora ela é uma obra muito mais profunda do que você lê numa leitura mais superficial. Se você lê de uma forma muito rápida, como às vezes a gente diz, tipo uma leitura recreativa, entre aspas, você passa batido por tudo isso. Ele está nos ensinando, gente, uma série de coisas. Você vê, num parágrafo tem toda essa beleza, né? Tem toda essa coisa maravilhosa que a gente pode levar para a nossa vida como ensinamentos, né? Então, fica todas essas reflexões maravilhosas para nós. Essa sobre a projeção eu acho fantástica. E aí ele continua. Preste atenção a qualquer sinal de infelicidade em você, qualquer que seja a forma, pois talvez seja o despertar do sofrimento. Ó, isso aqui, gente, é uma das coisas que eu também já comentei um pouco, né, nas lives anteriores, é a gente se observar. Quanto mais a gente observar a nós mesmos, aos nossos sentimentos, às nossas reações, mais a gente vai estar num processo de transmutar esse sofrimento, né? Porque o sofrimento, gente, ele tem uma causa, né? Como eu tinha comentado, que eu vou falar muito dentro da linguagem budista. Isso que eu estou falando é muito dentro da linguagem da doutrina budista, né? De que o sofrimento ele tem uma causa, mas o sofrimento ele pode ser cessado. Para que a gente consiga cessar o sofrimento, é preciso a gente ter uma série de consciências, né? De visão correta, fala correta, né? De escuta correta, entre outras coisas. Quando a gente observa, a gente está num passo para poder superar, transcender os nossos sofrimentos. Aí ele continua. Ele pode se manifestar como uma irritação, um sinal de impaciência, um ar sombrio, um desejo de ferir, sentimentos de raiva, ira, depressão ou uma necessidade de criar algum tipo de problema em seus relacionamentos. Agarre o sinal no momento em que ele despertar do seu estado inativo. Eu vou ler outra vez isso daqui, gente, porque ele fala diversas coisas, diversas possibilidades, e isso muda de pessoa para pessoa. Ó, ele pode se manifestar como uma irritação, um sinal de impaciência, um ar sombrio, um desejo de ferir, sentimento de raiva, ira, depressão ou necessidade de criar algum tipo de problema nos relacionamentos. Esse último aqui eu acho até engraçado, né? Que às vezes as pessoas têm muito disso, assim, quando tá tudo bem, quando tá tudo aparentemente bem, elas veem aquele questionamento que é o ego falando. Ela diz, nossa, tá bom demais. Tem alguma coisa errada. Vê logo aquele pensamento, se tá bom demais, tem alguma coisa errada. Ao falar sobre isso, sempre me vem em mente uma pessoa queridíssima, né? Que, nossa, quando ele faleceu, chega a bater aquela tristeza, né? Que é o Flávio Gicovati, né? Um dos maiores, enfim, médicos, né? Que já passaram pelo Brasil no século XX para o XXI, né? Ele faleceu, acho que em 2016, se eu não me engano, e ele falava muito sobre o medo da felicidade. É um medo que está intrínseco em nós. É um medo que está lá, é super arraigado. E aí as pessoas, elas têm isso. Quando elas estão felizes, quando elas estão plenas, estão bem, elas têm medo disso. Elas ficam, não, eu não mereço. Vem aquele sentimento de desmerecimento. E a partir desse movimento do desmerecimento, vem a autossabotagem. Você vai se sabotando. E você cria, você, na sua ilusão, na sua loucura mental, você cria uma situação
para poder gerar o desconforto, para gerar um conflito, e assim o ego se alimenta. Você alimenta o seu ego. Por isso, gente, a importância da gente se observar, observar os pensamentos, observar os sentimentos, para assim a gente frear esse processo. O que ele está falando é isso, você frear, ter a consciência no momento que está acontecendo. Que aí você, tendo essa consciência, você freia, você para, você dá um passo para trás. E assim você evita criar conflitos maiores. Isso que eu estou falando é super comum em casamentos, por exemplo. Às vezes nos casamentos, o casal tá super bem, tá maravilhoso, eles estão vivendo uma lua de mel, e aí, pá, vem um problema. A pessoa cria um problema totalmente desnecessário. Como ele próprio comentou, né? Falei, acho que foi na última live. A maioria dos nossos sofrimentos, eles são absolutamente desnecessários. Isso tem que ficar, gente, super gravado. A maioria dos nossos sofrimentos são absolutamente desnecessários. A gente não precisa, gente, criar tanto sofrimento, porque eles são ilusões. A gente vai falar muito sobre isso ainda aqui hoje. O quanto os sofrimentos eles são ilusões. A nossa mente barulhenta, né, que é desequilibrada e que cria esses sofrimentos. Uma coisa que eu achei muito legal aqui também, gente, até me colocando, né? Nessas lives, gente, eu tô trazendo muito assim das minhas próprias experiências, né? Porque eu sei que elas podem enriquecer muito nas reflexões, aquilo que a gente próprio passou, né? Eu, no meu processo de autoconhecimento, um desses pontos que ele falou aqui, um dos que eu mais me identifico é essa questão do que ele fala de ar sombrio, né? Porque eu tenho consciência de que sou uma pessoa mais introspectiva. Existem as pessoas que são mais extrovertidas, né? E são aquelas que são mais introvertidas, né? O Jung fala muito sobre isso. Na realidade, o Jung foi, a meu ver, quem melhor abordou, assim, quem melhor colocou escrito assim, no papel como são as diferenças entre essas instâncias, né? Da pessoa mais introvertida, mais extrovertida. Ele tem um livro que fala sobre isso. É um livro enorme. Nossa, eu li só algumas partes dele, porque é um livrão de 600 e tantas páginas. É o Tipos Psicológicos. É um livro que com certeza eu ainda vou ler assim todinho, né, de cabo a rabo, porque para quem é terapeuta é super importante ler esse livro. Né? Nesse livro Tipos Psicológicos, ele fala sobre o introvertido, extrovertido. Eu sou uma pessoa mais introvertida. Então, eu sendo mais introvertido, mais introspectivo, o meu lado mais de sombra está relacionado com isso, né? De ter esse ar sombrio, uma pessoa que às vezes se recolhe demais, né? E aí o que que acontece? Muitas vezes, quando eu estou aborrecido e tudo mais, vem à tona esse lado de ficar mais introspectivo, mais sombrio, mas no fundo com um sentimento de raiva às vezes, né? De decepção, entre outras coisas. E isso pode ferir também. Já teve pessoas que eu feri por conta disso, de ficar muito fechado, muito na minha, sendo que tinha muita coisa para botar para fora, para expressar. Então muda de pessoa para pessoa. O que muda é só a natureza, assim, o tipo de pessoa, o tipo de situação que ela está vivendo, mas tudo está falando sobre a mesma coisa, sobre a origem do sofrimento, que somos nós que criamos. Então é bem bacana a gente refletir sobre tudo isso, né? Você analise tudo isso e veja em qual delas você se encaixa. Você se encaixa mais na questão da raiva, da ira, ou você fica muito depressivo? Para cada um vai ter um tipo. Então, veja em qual deles você se identifica mais e se trabalhe. Olhe para dentro de si e consiga frear esse processo. O que ele está falando aqui é isso, para que a gente consiga frear antes de a gente chegar nesse estágio, né, de explodir, né, desse transbordamento desse copo, né, desse vulcão em erupção. A gente não precisa chegar nesse ponto. Se a gente se trabalha, a gente consegue frear para não chegar nesse ponto, porque dessa forma a gente sofre muito mais. O que a gente está falando aqui hoje é sobre isso, gente, como não criar mais sofrimento, como a gente dissolver os nossos sofrimentos. A gente dissolve através do olhar de consciência. Quanto mais consciência a gente coloca, mais a gente consegue dissolver o sofrimento. E aí ele continua.
O sofrimento deseja sobreviver, mas, para isso, precisa conseguir que nos identifiquemos inconscientemente com ele. Portanto, quando o sofrimento toma conta de nós, cria uma situação em nossas vidas que reflete a própria frequência de energia da qual se alimenta. Eu falei um pouco sobre isso, gente. Que ele está colocando, eu já tinha meio que antecipado, né? Que tudo é uma questão de ressonância. Você ressona com aquilo que está igual com a sua energia. Tudo aquilo que for semelhante à sua energia é o que você vai atrair. Então, quanto mais a gente trabalha nossas energias, nossas emoções para que seja mais equilibrado, a gente vai cada vez mais atrair para a nossa vida boas situações, pessoas boas, pessoas que vão nos ajudar cada vez mais a sermos quem nós somos, a sermos essencialmente nós mesmos, né? É aquela velha frase do Nietzsche, que eu já comentei aqui algumas vezes, né? Torna-te quem tu és. O torna-te quem tu és é desafiador, mas é a coisa mais bonita que se pode encontrar, que se pode conquistar nessa vida. A maior conquista de todas é conquistarmos a nós mesmos, a quem nós somos em essência. É muito bonito a gente refletir sobre isso. Ah, Aí ele continua, né? Portanto, quando o sofrimento toma conta de nós, cria uma situação em nossas vidas que reflete a própria frequência da energia da qual se alimenta. Sofrimento só se alimenta de sofrimento. Não consegue se alimentar de alegria. Acha indigesta. Essa frase aqui, gente, é maravilhosa. Sofrimento só se alimenta de sofrimento. Não consegue se alimentar de alegria. Acha indigesta. Ou seja, a alegria é uma frequência totalmente oposta à energia do sofrimento. Então, essa coisa do semelhante que atrai semelhante. As energias que são semelhantes, elas se atraem. Então, se você é uma pessoa que está vibrando na alegria, você vai afastar o sofrimento. E vice-versa. Se você é uma pessoa que está totalmente conectada com o sofrimento, né, com essa postura vitimista e tudo mais, você vai atrair mais disso para você. E a alegria, que é aquilo que você mais sonha, né? Você era para almejar, mas você não está almejando, você está só sonhando uma coisa no futuro, ela se afasta de você. A gente precisa se trabalhar nisso, né? Para que a gente se afinize cada vez mais com a energia da alegria, da prosperidade, né? Do amor, da compaixão, da generosidade, de tudo isso que nos engrandece, que nos faz sermos cada vez mais quem nós somos. Né? E assim, quando eu falo sobre isso, gente, eu acho tão interessante porque eu tenho buscado cada vez mais me conectar, né, com essa vibração do amor, né, da alegria, né, e todas essas coisas que nos fazem bem, a generosidade, né, a paz. E aí o que que acontece? As pessoas que vibram muito diferente disso, elas estão cada vez mais assim sumindo da minha vida, assim, elas estão passando longe. E é um processo natural, gente. Assim, tem pessoas que, tipo assim, já conviveram comigo lá atrás, anos atrás, que nunca mais eu nem sequer vi. Desapareceram, assim, é como se elas tivessem evaporado. E isso, gente, não tem nada de sobrenatural. É um processo natural. É o nosso campo de energias, ele vai criando situações novas. Então, isso que eu estou falando, gente, é muito real. Então, se você estiver prestando muita atenção no que eu estou dizendo e procurar colocar isso na sua vida, até mesmo, até meio que ironizando, né? Aquela pessoa que você não quer mais ver nem a sombra, você pode materializar isso. Isso pode ser materializado. Aquela pessoa que você não quer mais ter contato, se você se transforma, se você muda a si mesmo, isso vai acontecer. Ela não vai mais nem querer chegar perto, né? Porque ela vai sentir, o campo dela vai sentir que o seu campo está diferente. E você mudando o seu campo, você muda tudo ao seu redor. É aquela velha frase do Gandhi, né? Ele diz, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. É exatamente isso. Quando você vai se transformando, a sua mudança, ela vai se refletir em tudo. E as pessoas, elas vão sentir isso. Elas vão sentir que você está numa vibração diferente. Você estando numa vibração diferente, aquilo que você não quer mais,
vai se concretizar. E aquilo que você almeja vai vir para você. Procure internalizar essa palavra. A gente almejar é um dos verbos que, a meu ver, são mais bonitos do português. Almejar vem de alma, o que a sua alma anseia. Né? É muito mais do que desejar. Desejar é do ego. Mas o almejar não. O almejar vem da nossa alma. O que você almeja? Se questione isso. O que você almeja? Eu almejo cada vez mais crescer como ser humano. Isso aí foi a primeira live. O que eu mais almejo é crescer como ser humano. O que você almeja? Se questione isso. É um questionamento muito profundo. Então ele continua. Quando o sofrimento nos domina, faz com que desejemos ter mais sofrimento. Passamos a ser vítimas ou perpetradores. Queremos infligir sofrimento ou senti-lo, ou ambos. Na verdade, não há muita diferença entre os dois. É claro que não temos consciência disso e afirmamos que não queremos sofrer. Mas preste bem atenção e verá que o seu pensamento e o seu comportamento estão programados para continuar com o sofrimento, tanto para você quanto para os outros. Se você estivesse consciente disso, o padrão iria se desfazer, porque desejar mais sofrimento é uma insanidade, e ninguém é insano conscientemente. Isso aqui é tão legal, gente, porque o que ele está falando é em terapia, né? Eu sou psicanalista, eu falo muito, assim, as pessoas falam muito isso para mim, e é constante. Elas dizem, eu não queria estar sofrendo, eu não queria isso, mas tudo que fazem é só para alimentar o sofrimento. Elas não percebem que estão num padrão vitimista, por exemplo. Elas estão só reclamando dos outros, o outro fez isso para mim, a minha mãe fez isso, o meu pai fez aquilo outro, o meu irmão fez isso, a minha irmã fez aquilo. Elas vão colocando tudo para os outros, mas elas tiram o seu da reta, como se diz, né? E isso só gera mais sofrimento. Então, tipo assim, a pessoa conscientemente ela não quer sofrer, mas inconscientemente é isso que ela está atraindo. Portanto, gente, é um processo lento, mas extremamente transformador. Quando você passa a se olhar, a se observar, e você vai é, transmutando tudo isso, né? Vamos cada vez mais nesse movimento de nos transmutar, para que isso mude na gente, né? Ah, enfim, continuando aqui, né, vem uma das partes mais interessantes, né? Ele fala: o sofrimento, a sombra escura projetada pelo ego, tem medo da luz, da nossa consciência. Teme ser descoberto. Sobrevive graças à nossa identificação inconsciente com ele. Assim como o medo inconsciente de enfrentarmos o sofrimento que vive dentro de nós. Mas, se não o enfrentarmos, se não direcionarmos a luz da nossa consciência sobre o sofrimento, seremos forçados a revivê-lo. Essa frase aqui, gente, eu deixei até grifada aqui porque ela é muito profunda. Ela nos leva a grandes reflexões e como eu comentei, né, que eu ia trazer muita coisa do Carl Jung hoje. Isso daqui, gente, é o Carl Jung total. Eu tenho a impressão, né, de que o Eckhart Tolle bebeu muito dessa fonte, né, da fonte que é o Jung. O Jung, gente, é um bálsamo de sabedoria. A meu ver, ele foi um dos maiores psicoterapeutas que esse planeta já teve. Assim, nossa, ele é um imenso, é um mestre, assim, realmente é um grande mestre. Eu vou ler outra vez, ó. Mas, se não o enfrentarmos, se não direcionarmos a luz da nossa consciência sobre o sofrimento, seremos forçados a revivê-lo. Isso daqui, gente, é aquela questão do aprendizado. Na nossa vida, a gente tem uma série de aprendizados para a nossa evolução. Se a gente não aprende numa primeira oportunidade, vem outra, depois vem outra, e vem outra, e vem outra, até que finalmente a gente tome consciência e se transforme. Esse processo repetitivo é tipo como se fosse uma didática da vida para nós, para que a gente meio que caia na real e tome as atitudes corretas, viva de uma forma mais consciente, né? Então, chegando nisso aqui, eu queria ler uma frase dele, gente, do Jung, que fala exatamente sobre isso.
E sempre lembrando, gente, que essas citações que eu estou trazendo aqui, eu vou colocar tudo isso lá na parte da descrição no YouTube, né? Se você quiser pegar essas citações depois, compartilhar nas redes sociais e tudo mais, fique à vontade, certo? É só pegar o link lá no meu canal do YouTube, um pouquinho mais tarde vai estar lá. Diz assim, a frase do Jung: aqueles que não aprendem nada sobre os fatos desagradáveis de suas vidas forçam a consciência cósmica que os reproduza tantas vezes quanto seja necessário, para aprender o que ensina o drama do que aconteceu. O que negas te submete, o que aceita te transforma. Essa frase é muito profunda, gente. Ele fala: o que negas te submete, o que aceitas te transforma. Ou seja, enquanto você ficar na negação, enquanto você não compreender para que aquilo está surgindo na sua vida, aquilo vai se repetir. Até que você tome consciência. Não, eu preciso mudar tal coisa em mim. Quando isso chega, né, quando chega nesse ponto, vem a aceitação. E com a aceitação vem a transformação. E quando vem a transformação, vem o aprendizado. E aquilo não precisa mais voltar para a sua vida. Entende? Um dos exemplos mais interessantes, gente, sobre isso daqui está no campo dos relacionamentos amorosos. É muito. Se você levar isso para esse campo dos relacionamentos amorosos e entender profundamente, você pode levar para qualquer outro dos campos. A meu ver, é um dos campos assim mais palpáveis de você perceber isso, né? Por exemplo, digamos que você sempre atrai o mesmo tipo de mulher ou vice-versa, a mulher atrai sempre o mesmo tipo de homem. E aí você termina, vem todo aquele bafafá, né, de um final de relacionamento. Pouco tempo depois você atrai uma pessoa do mesmo jeito, muitas vezes até pior do que a primeira. Tem alguma coisa que você precisa aprender ali, né? É um exemplo muito simples, né? Um exemplo muito comum. É uma pessoa que seja muito submissa, né? Aquela pessoa que aceita tudo, que é feita de gato e sapato, como se diz. Enquanto você ficar nessa postura de aceitar tudo, de ser tratado como gato e sapato, você vai atrair uma pessoa do mesmo jeito, uma pessoa mandona, uma pessoa muito dominadora. E aí o que que acontece? A grande lição, né, do relacionamento é você aprender a se posicionar. É você dizer, ó, tal coisa eu não aceito. Se você quiser, assim, me dominar em relação a tal coisa, a você querer que seja sempre do seu jeito, eu não aceito. Se for assim, eu prefiro terminar. Ou seja, isso é se posicionar, entende? Tem muitas pessoas que precisam passar 5, 6, 7 relacionamentos para aprender essa coisa que é simples. Na raiz é simples, que é a questão de você se posicionar. Aí o que que acontece? Depois que você aprende a se posicionar e dizer tal coisa eu não aceito em hipótese alguma, você nunca mais, gente, vai atrair uma pessoa que tem aquele grau de dominação, que quer fazer você de gato e sapato. Eu estou me fazendo compreender? É isso que acontece, gente. Quando a gente observa e aquilo que a gente precisa trabalhar na gente e aprende, pronto. É mais uma coisa que foi vencida. Eu gosto muito, gente, daquela metáfora de um jogo de videogame, né? É como se fosse um jogo de videogame que você vai passando as fases. E aí sempre começa facinho, né? Um nível bem assim, simplório, né? E aí você vai passando os níveis, as fases, e vai ficando cada vez mais difícil. Vai mudando o chefão, né? Entre aspas. E aí a gente pode levar isso para a nossa vida. As nossas experiências são como se fossem esses chefões, né? E você tem que destruir o chefão. Quando você destrói esse chefão, pronto, é um aprendizado. Nunca mais você vai precisar passar por aquilo de novo, porque aquilo já está internalizado. A nossa vida é assim, tipo, e pronto, e se eu falei sobre relacionamentos, a gente pode levar isso para tudo na nossa vida. São, são os processos evolutivos e as experiências que a gente precisa passar para se tornar mais evoluído, para nos tornarmos mais essenciais. Então, quando você passa de fase, entre aspas, vai vir uma coisa ainda mais desafiadora para você. Algo que vai, assim, tocar em algum ponto que você ainda nem sabe, que ainda está meio que no nível de inconsciência.
E aí você vai cada vez mais entrando em desafios que são mais profundos. Até que você vai se iluminando. Né? Nesse processo dos novos desafios, é um caminho de iluminação. Cada vez você vai se iluminando mais. Até que chega o ponto de você se tornar o que a gente chama de um Buda, de um Cristo, que são esses seres iluminados. Por isso, gente, que eu acredito profundamente nessa questão das multi-encarnações, né? Porque já pensou você ter uma vida de 60, 70 anos e você nessa vida de 60, 70 anos ter que aprender tudo que se pode aprender sobre o processo evolutivo? Não dá, gente. É muito pouco tempo. Por isso que assim, a meu ver, é a teoria que mais, assim, é coerente com relação ao processo da espiritualidade, né? De que nós estamos no caminho que é eterno, que nunca tem fim, nunca cessa. Nós sempre temos algo a ser trabalhado na gente, algo para ser evoluído, né? Para que a gente alcance um patamar maior de evolução. E eu também queria ler uma frase que eu já li uma vez do Jung, gente, que ela se encaixa muito bem com isso que eu estou falando agora, que eu li essa citação numa das lives anteriores. Diz assim, peraí, deixa eu pegar aqui, porque ela estava anotada no outro canto. Não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a sua escuridão. Eu vou ler outra vez. Ó. Não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a sua escuridão. Ou seja, a gente tem que jogar luz sobre a nossa consciência, para que nesse processo a gente vá dissipando as nossas sombras, a gente vá se trabalhando aquilo que ainda é trava em nós, aquilo que ainda precisa ser mudado, que precisa ser transformado. Essa frase, gente, ela se encaixa perfeitamente com o que eu falei antes, né? De quando você joga consciência, quando você joga luz, o que é esse processo? É o processo da aceitação. E o processo da aceitação é o que nos transforma. E a gente se transformando, a gente está, de fato, tendo um aprendizado, né, consolidado. Quando a gente tem o aprendizado consolidado, a gente sobe de nível. E aí vem depois desafios maiores para nós, né? Então, ó, essas frases, gente, que eu trouxe aqui, essas citações maravilhosas do Jung, eu vou deixar lá na descrição do YouTube. E eu vou deixar também uma outra sugestão de um podcast que eu gravei já tem um tempo, acho que já tem uns 2 anos mais ou menos, que eu gravei um podcast trazendo essa citação do Jung. O título dele, né, se você quiser já ir direto lá, o crescimento é um processo de tentativa e erro. O crescimento é um processo de tentativa e erro. Se você colocar lá na busca, ou do SoundCloud, ou do Spotify, você vai encontrar esse podcast que eu gravei falando sobre isso, né? De que a gente vai tentando e errando. Na medida que a gente vai tentando e errando, a gente vai aos pouquinhos se dando conta, eu errei por causa disso, eu errei por causa daquilo outro. E aí assim você vai ganhando consciência. E à medida que você vai ganhando consciência, pronto, você vai mudando de nível, você vai subindo, você vai se elevando, né? E aí, voltando aqui para o livro, ele diz, ó, o sofrimento pode nos parecer um monstro perigoso, mas eu lhe garanto que se trata de um fantasma frágil. Ele não pode prevalecer sobre o poder da sua presença. Ou seja, quando você tem uma presença muito forte, muito intensa, muito luminosa, o sofrimento vai embora. Ele nem chega perto, né? Porque o sofrimento é essa identificação com as nossas sombras, a identificação com o nosso lado mais egóico. Se a gente está radiante, se a gente está nessa vibração da alegria, do amor, né, da plenitude, da paz, o sofrimento ele vai embora. Ele é como se fosse só um cachorrinho medroso. É isso que ele está falando aqui, o Eckhart Tolle. Se você se trabalhar, o sofrimento, em vez de ser um monstro gigantesco,
ele passa a ser só um cachorrinho fofinho, que não vai nem assim, assustar, né? Procuremos fazer isso, gente. Vamos nos encher de presença, né? De luz, né? Que assim o sofrimento ele vai se tornando cada vez menor e ele vai tendo uma influência cada vez menor sobre nós. Aí ele continua, né? Alguns ensinamentos espirituais dizem que todo sofrimento é, em última análise, uma ilusão. E isso é verdade. Isso aqui, gente, é tão bacana quando ele fala de que os sofrimentos eles são ilusões, porque a ilusão, às vezes as pessoas têm uma visão meio equivocada. E isso eu devo muito à minha mudança de percepção, eu devo muito a uma pessoa maravilhosa, um querido professor chamado professor Hermógenes. O professor Hermógenes foi um dos precursores do yoga no Brasil. O professor Hermógenes ele falava muito sobre a desilusão. Ele disse que se ele fosse criar uma religião, ele falava direto isso, que se ele criasse uma religião, o nome dela seria desilusionismo. Já pensou que bacana, né? Desilusionismo. Ou seja, é a importância da gente se desiludir para que a gente se aproxime da verdade. Essa é uma das frases clássicas do professor Hermógenes. Ele dizia que a desilusão é algo bom, porque a cada nova desilusão que eu tenho, eu vou me aproximando cada vez mais da minha verdade. Então, a gente não precisa fugir das desilusões, a gente não precisa se decepcionar quando tem uma ilusão, porque elas são boas. Se você tem uma desilusão, é porque você estava iludido. Percebe como é uma lógica simples? Se você se desilude, é porque você estava iludido. E se você estava iludido, você estava inconsciente. Presta atenção à lógica, como é simples. Se você estava iludido, você estava inconsciente. E se você se desilude, você está jogando consciência sobre essa ilusão. Então, você sai da ignorância para a consciência. Da ilusão, que é sinônimo de ignorância, para a consciência. Então, a gente precisa usar as desilusões como algo bom, gente, como algo positivo. Que a gente se desiluda cada vez mais. Eu vou também deixar como uma sugestão um dos textos que eu escrevi que eu gostei mais, gente. Esse texto ele foi replicado numa série de sites, né, em vários sites muito bacanas, voltados para o autoconhecimento. Esse texto ele foi replicado, que se chama, o título dele, né, Desilusão, uma palavra que devemos amar. Desilusão, uma palavra que devemos amar. Eu vou colocar esse texto, gente, também lá na descrição, né, do YouTube, para quem quiser ler, né? É um texto muito bom, gente, que eu tenho certeza que vocês que estão acompanhando vão gostar de ler. Vai ser uma forma de ir além, né, de aprofundar um pouquinho mais a temática que está sendo abordada aqui, né? Deixa eu só ver aqui a questão do tempo, né? Eu tô falando pra caramba, já tá quase chegando aqui no final da hora, certo, gente? Já tá chegando aqui na parte do final, mas tem mais algumas coisinhas aqui que ele fala, né? A questão é se isso é uma verdade para você. Acreditar simplesmente não transforma nada em verdade. Você quer sofrer para o resto da vida e permanecer dizendo que é uma ilusão? Será que essa atitude livra você do sofrimento? O que nos interessa aqui é o que podemos fazer para vivenciar essa verdade, ou seja, torná-la real em nossas vidas. Ou seja, o que ele está falando aqui, né? A gente tem que vivenciar a verdade. Ó. O que nos interessa é podermos fazer para vivenciar essa verdade, ou seja, torná-la real em nossa vida. Isso daqui a gente tem uma total conexão com o que eu falei sobre as desilusões, porque quando você se desilude, você vai se aproximando cada vez mais da sua verdade. E ao se aproximar da sua verdade, você está se aproximando da vivência do agora, que é o que ele vai fazer para arrematar tudo isso que ele traz nessa sessão. E ele diz aqui já o último parágrafo. Portanto, o sofrimento não quer que nós o observemos diretamente e vejamos o que ele realmente é. No momento em que o observamos, sentimos o seu campo energético dentro de nós e desfazemos nossa identificação com ele. Surge uma nova dimensão da consciência. Chamo isso de presença. Passamos a ser testemunhas ou observadores do sofrimento. Isso significa que ele não pode mais nos usar.
fingindo ser o nosso eu interior. Então, não temos mais como realimentá-lo. Aqui está a nossa mais profunda força interior. Acabamos de acessar o poder do agora. Isso aqui, gente, é muito lindo que ele está falando sobre a questão da presença, né? Quando você joga luz sobre as suas sombras, né? É aquilo que eu já comentei inúmeras vezes hoje, quando você joga luz sobre as suas sombras, você vai dissipando essas sombras. E essa luz ela vai vindo cada vez mais à tona. Ela vindo mais à tona é a prova de que você está no aqui e agora. Você está vivendo o momento presente. Você está completamente presente no aqui, no hoje, no agora. Se você busca isso, pronto, você está num passo cada vez mais dessa iluminação. Então, gente, ele arremata muito bem, ele faz todo o delineamento desses pensamentos para chegar nisso, de que o que a gente precisa fazer é jogar luz, né, consciência sobre as nossas sombras, sobre as nossas coisas que precisam ser trabalhadas, e aí dessa forma, essa luz ela vai irradiando, e a gente vai cada vez mais estando presentes, estando conscientes do agora, né? O meu amigo Nonato chegou aqui, né? Pô, Nonato, já chegou no finalzinho. Eu vou deixar, como tenho sempre feito, essas lives salvas. Se você quiser acompanhar desde o começo, eu falei muita coisa bacana hoje, viu? Vai ficar salvo aqui no IGTV, tu pode assistir depois, tá bom, Nonato? Muito bom, feliz por tu ter aparecido aqui também, viu? Então é isso, gente. Já estamos concluindo essa sessão aqui do livro, né, do capítulo 2. A partir de amanhã a gente vai falar mais alguns tópicos voltados para essa coisa do sofrimento, né? O que a gente vai falar na live de amanhã é a desidentificação com o sofrimento, porque a gente se identifica demais com ele. E a gente tem que aprender a se desidentificar do sofrimento, para assim a gente ir ganhando consciência. Tá ok, gente? Então, um grande abraço e até a live de amanhã.